Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, seguindo nossa série aqui de recomendações de livros. Hoje eu vou falar um pouco de um livro puxado mais para o lado da filosofia, de um dos maiores escritores franceses, argelino-franceses, vamos dizer assim, né? Que aquele país já produziu e o próprio mundo já produziu na literatura, bem como na filosofia e na questão de conceitos principalmente ligados também à natureza humana e à questão individual, não só histórica, né, do homem enquanto um agente histórico, mas também enquanto as individualidades do homem, né. Eu estou me referindo ao Albert Camus, né, que fez esse livro aqui, O Homem Revoltado, que eu vou falar desse livro hoje. Ele é muito conhecido por outras obras também, claro, né. O Estrangeiro talvez seja a sua obra mais famosa, onde ele tem aquela famosa passagem da morte na praia, né, do árabe que morre na praia, e daquele sujeito que é indiferente, inclusive até ao enterro da mãe dele, e ele fala que o sujeito vai no cinema, ele vai ao cinema no dia do enterro da mãe dele, né, da própria mãe. Enfim, ele sempre sempre tem personagens e sempre brinca com essas coisas mais ligadas um pouco ao niilismo, ligado um pouco à ausência de pensamento, à ausência de sentimento, sempre brincando com esse lado do homem que é um pouco que foge um pouco à razão, ou também da demasiada racionalidade, da demasiada razão, que deixa o homem uma espécie de estrangeiro de si mesmo, um ausente de si mesmo, daquilo que nós chamaríamos mais ou menos humanidade. Mas humanidade não necessariamente seria aquela noção bondosa, aquela noção caridosa do homem, que é do qual a palavra humanidade está relacionada. Todos esses sentimentos que eu estou falando, eles estão ligados ao homem, né? A gente não tem que entender também que não é por conta da racionalidade que nós vamos atribuir à palavra humanidade aquilo que seria algo de bom, né? As coisas ruins também fazem parte da humanidade. Ele sempre fala daquela questão do eterno retorno, e ele tem um livro muito famoso também, que ele vai falar sobre o Sísifo. O Sísifo, aquele personagem da mitologia grega, que ficou condenado pelos deuses a levar uma pedra acima de um morro, e todas as vezes que ele estava quase conseguindo levar a pedra no topo desse morro, ela lhe escapa as mãos e desce rolando, e ele tem que fazer esse processo outra vez. E ele foi condenado à eternidade a rolar a pedra morro acima, depois a pedra cai, ele tem que levar para cima de novo, cai. Ou seja, é como se você tivesse uma sequência de eventos que eles vão se repetindo ao longo da humanidade e ao longo da história. E isso faz muito sentido, principalmente para as pessoas que gostam de história, né, como é meu caso, porque a gente vê eventos se repetirem, né? O próprio Marx falava que se repete como tragédia, primeiramente como farsa, depois como tragédia, mas realmente os eventos históricos, nós estamos condenados ao eterno retorno, à eterna repetição dos fatos. Outro livro muito famoso dele também foi o A Peste, né? E nesse livro do Homem Revoltado, ele justamente faz um contraponto a própria, eu diria assim, a adesão de um dos seus rivais, que era mais ou menos contemporâneo a ele, né, da sua época também, né, que é o Jean-Paul Sartre, que ele é também a figura expoente do existencialismo francês. Tanto o Camus e o Sartre eram dois escritores expoentes do existencialismo francês, mas ele vai condenar nesse livro aqui os totalitarismos. Ele vai falar justamente e ele já vai chegar lá para falar disso, da rebelião do homem quando ele aniquila a noção de Deus. Então, se Deus está morto, a moral também está morta, então a ele tudo é permitido. E isso foi exatamente uma espécie de niilismo extremo, foi o que aconteceu nos regimes totalitários, onde a moralidade, o campo da humanidade, voltando àquela palavra ao senso comum, se acabou, então se permitiu os maiores massacres e matanças em série. E ele escreve justamente na época, nos anos 50, na época que os crimes stalinistas estavam vindo à tona, né, por conta do Nikita Khrushchev lá, dos relatórios dos crimes de Stalin, a desestalinização da União Soviética.
E o Sartre era um admirador e inclusive, ele fez vista grossa às questões dos crimes do Stalin, né? E o Camus não o perdoou por isso. O Camus ganhou o prêmio Nobel, né? Ele foi laureado pelo prêmio Nobel. E o Sartre também, só que o Sartre recusou o prêmio, inclusive a quantia em dinheiro que ele ganharia na época, né? Ele era contra essa questão do prêmio, essa questão da premiação, falava que a premiação era uma coisa política, o que não deixa de ser, né? Enfim, e aí tem essa rivalidade entre os dois. E nesse livro, eu vejo esse livro basicamente como uma espécie de alfinetada que ele deu no Sartre. E aí ele escreve esse livro que logo depois vai ter toda aquela explosão cultural na França, né? O maio de 68, na década seguinte. Aí estava tendo aquela questão da derrota da França pelas tropas vietnamitas. Aí se inicia a Guerra do Vietnã com a invasão americana daquele país, né? E todo aquele movimento hippie que vai surgir, né? A contestação, a questão do Foucault, o próprio Foucault aparece depois, Deleuze, a contestação da questão da liberação sexual, né? Contestação dos valores, enfim. O Camus não embarca nessa. Eu sou muito mais, no meu caso pessoal agora, né? Sou muito mais entusiasta da obra do Camus até do que do Sartre e até do que do Foucault e de toda essa literatura de maio de 68. Eu tenho inclusive ressalvas e muitas críticas a maio de 68, né? Mas, enquanto pesquisador, enquanto pessoa que gosta muito das humanas, é claro que é importante, assim como a Escola de Frankfurt. A teoria crítica da Escola de Frankfurt é importantíssima. Não que eu adere e que eu concorde com boa parte do que ali está escrito. Mas eu não posso fazer vista grossa, e esse é um erro, muitas vezes, de qualquer estudante ou pesquisador, de apenas ler aquilo que lhe agrada. É importante conhecer a literatura da oposição, até justamente para você ter argumentos para criticar também, né? Então, nesse livro, ele vai fazer um histórico, né, da revolta no homem, quando ele aniquila a metafísica, quando ele se resume a um animal como qualquer outro, principalmente depois com a morte de Deus, né? O que é um homem revoltado? Um homem revoltado, basicamente, é um homem que diz não, né? Mas não necessariamente ele é um homem que ele fica ausente de sua condição ou qualquer coisa assim. Por mais que ele negue, ele também diz sim. Ele pode dizer não a uma condição atual, mas ele pode dizer sim em meio à revolta, por mais que seja uma revolta por meio da rejeição, a algo do devir, a algo novo, até mesmo que ele não conhece, né? O niilismo, ele é basicamente aquela ausência eu diria de sentido, né? É a negação permanente. Tinha até aquele lema dos fascistas, o menefrego, eu me nego, né? Pouco me importa, seria algo assim, que seria basicamente daquele homem que rejeita tudo, né? É uma rejeição a tudo, e principalmente as condutas, entraves e grilhões da moralidade e da própria sociedade que nos é anterior e da cultura que nos é passada e tudo mais. Ele vai falar justamente que o escravo, quando ele se rebela, se a rebelião é pela sua própria condição, seria uma rebelião individual. Mas a rebelião, ela se torna abstrata e com uma certa legitimidade, principalmente por meio do discurso, quando o escravo ele se rebela não só para remover as suas correntes, mas em nome de todos os outros escravos. Aí a rebelião ela toma uma dimensão diferente, ela não tem uma dimensão individual da condição daquele que está se rebelando. Mas aí ela ganha a questão da coletividade, a questão da ideia e a questão da abstração, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque é justamente a revolta ao longo dos tempos, quando o homem aniquila a metafísica em si, então perdendo a condição divina no homem, a condição divina que também é da própria racionalidade, que até o René Descartes diferenciava por conta da razão, do cogito, né? O cogito, penso, logo existo. Então por isso nos diferenciava dos demais animais.
Quando o homem aniquila isso, ele fica reduzido à condição de qualquer outro animal, né? Então ele tendo a redução de qualquer outro animal e com essa condição animalesca, ele perde justamente a divindade, ele perde justamente essa noção de homem, né, de humano que todos nós temos, né? Mas no caso dessa rebelião abstrata legítima, a Hannah Arendt vai dizer justamente que o homem, ele tem que se reconhecer como seus iguais, reconhecer seus iguais para que essa rebelião aconteça, né? Eu jamais vou me rebelar por um ser ou por um homem do qual, ou por um outro tipo de cultura, vamos dizer assim, ou etnia, do qual aquela que eu não tenho uma proximidade. Aí tem um livro muito interessante de um historiador chamado Carlo Ginzburg, né, de origem italiana e judia, que ele vai falar justamente da questão da proximidade. Se eu mato um rato, a morte de um rato não me comove como a morte de um outro homem, que seria meu semelhante. Porque eu estou muito mais próximo de outro homem, ou de um cachorro, por exemplo. Eu estou muito mais próximo de um cachorro e eu tenho laços afetivos maiores com um cachorro ou com outro homem do que com um rato, por exemplo. E isso acontece entre culturas, isso acontece entre diferentes etnias e tudo mais, né? Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, e não adianta a gente aqui querer dizer de uma forma idealista de que todos são iguais, de que existe uma humanidade una, embora deveria ser, né? Ou talvez a humanidade um dia caminhe para isso, não sei. Mas existe sim os particularismos, existe sim a questão individualista de cada, não só de pessoas, mas de cada cultura que se contrapõe à outra. Então é sempre um jogo dialético, é sempre um jogo de competição que está acontecendo o tempo inteiro, né? Ele vai falar do Epicuro, né, do Carpe Diem, que a gente está muito conhecido, todos nós conhecemos, o Carpe Diem, né? Enfim, e ele fala uma coisa curiosa também, ele fala que o próprio Deus, o nosso próprio Deus, ele é conivente com o assassinato, né? Porque ele enviou o seu filho para ser justamente torturado e assassinado. Ou seja, quando você tem um Deus conivente com o assassinato, a rebelião do homem contra esse próprio Deus, ela é legítima contra um senhor, contra um transcendente, uma relação transcendental, né? Um transcendente que faz com você aquilo que ele condena que você fizesse, ou que você fizesse justamente contra ele mesmo. Se eu chicoteio meu escravo e o escravo pega o chicote e me chicoteia, eu condeno que o escravo me chicoteie. Mas por que eu posso ter a legitimidade de chicoteá-lo? Quando você rompe com a questão hierárquica, quando você coloca os dois na mesma condição, e ele fala justamente que o escravo e o senhor, eles estão na mesma condição, a única diferença é que o senhor tem consciência disso e o escravo não. Quando o escravo e o senhor estão na mesma condição, se rompe justamente com privilégio, vamos dizer assim, ou com a legitimidade de um fazer uma coisa e o outro não poder fazer. E o mesmo aconteceu com Deus. Se Deus enviou o seu filho para ser assassinado, ele é conivente com o assassinato. Então eu, enquanto homem, também posso então ter a permissão para cometer esse tipo de crime também, né? Outro aspecto muito importante do livro é quando ele fala da revolta dos dandies. Os dandies era uma espécie de contracultura do século XIX, né? Que pensou revisar a questão da moda. E na moda foi quando foi introduzido justamente o terno, a cartola, essa roupa, né, social, basicamente. Claro, teve certas mudanças ao longo do tempo, mas é basicamente a roupa social que ainda nós usamos hoje, né? E tem inclusive a revolta dos dandies, uma referência de um álbum musical do Engenheiros do Havaí, né? O Engenheiros do Havaí é uma banda muito interessante porque eles retratam muito de temas da literatura, né? Ele fala de questões do Sartre, né, desse álbum também, né? Ele vai fazer menções ao Sartre, do existencialismo, e ele faz também nesse álbum uma referência ao Homem Revoltado, justamente esse livro do qual eu estou falando, né? E tem até aquela música, né, Revolta dos Dandies, que eu acho que é a música principal do álbum.
E aí os dandies eles se revoltam justamente com a questão do homem afeminado, né? O homem com aquela, afeminado no sentido do homem com a pretextos da moda que hoje é relacionado à mulher, né? Por exemplo, no século XVIII, os homens usavam maquiagem, eles passavam batom, usavam perucas, né? Você pode ver aqueles filmes dos Três Mosqueteiros, por exemplo, daquela época, ou até de Revolução Francesa e tal. Os homens usavam perucas, usavam maquiagem, e tem uma espécie de explosão e rebelião masculina através do dandismo, quando o homem ele rejeita essa questão, esses grilhões afeminados que lhe era imposto pela cultura, e ele começa a usar um tipo de roupa que é o que nós consideramos hoje uma roupa mais masculina e tudo mais. E a contracultura dos dandies, ela é muito parecida com a explosão punk, por exemplo, e que você vai ter assim nos anos 60, 70, principalmente 70, né? Que é aquela contracultura de contestação da cultura para trazer uma questão mais, não só animalesca, mas uma questão mais bruta, uma questão que inclusive é dotada de violência, é a teatralização da violência, justamente contra a cultura eleita, né? E o dandismo teve esse papel muito importante nesse movimento do século XIX e tudo mais, né? Mais pra frente ele vai falar também, eu me lembro de uma passagem do livro, que ele fala sobre o personagem Ivan, né? do Dostoiévski. E o Ivan ele vai fazer uma metáfora desse personagem em relação ao seu extremo niilismo. E aí ele volta com essa ideia de niilismo e essa ideia de eterno retorno dos eventos que se repetem. Tem um símbolo esotérico e mitológico, né, que é o Ouroboros, né, que é tipo uma cobra mordendo o mesmo rabo, em forma de círculo, né, que seria para o oriental, até da questão do Dharma, né? Tem o Karma e o Dharma. E o Dharma é aquele círculo do qual ele está girando, mas tem uma centralidade que nunca muda. Mas tudo aquilo à sua volta vai constantemente mudando, mas a centralidade se permanece a mesma. E o Ouroboros ele representa o eterno retorno, né? Então a cobra mordendo o rabo seria uma espécie de eterno retorno de eventos que sempre se repetem, né? Ele fala da questão do contrato social também, do Rousseau, né? Esse aqui é o livro. Que ele fala que o contrato social é uma espécie de coerção, né? O sujeito nasce e já é obrigado a assinar um contrato do qual ele não é voluntário, né? E essa ideia de contrato social tem a rebelião do indivíduo em relação à sociedade, né? A sociedade ela é materializada por meio do contrato social, dessa ideia do Rousseau e tal, né? Muito curioso isso daí, né? E o que vai dar basicamente o argumento e legitimação para as revoltas, principalmente de algum pessoal anarcocapitalista de hoje, questionando a sociedade e o individualismo em excesso, né? A revolta liberal, né? Uma vez morto Deus, né? Morta a questão divina, para nós tudo é permitido, né? E eu gostaria de chamar a atenção nesse livro, lógico que não dá para falar do livro inteiro, a questão do terror de Estado, que é justamente quando ele vai fazer um estudo sobre o comunismo e o fascismo, e o nazifascismo, por conta dos crimes do Stalin que estava vindo à tona, como eu disse, né? Ele vai falar justamente daquela frase famosa do Alfred Rosenberg, que ele foi o escritor daquele livro O Mito do Século XX, né? Ele era um pensador do nazismo. O Mito do Século XX é um livro inspirado numa obra do Houston Stuart Chamberlain, do século XIX, né? Que era os fundamentos do século XIX, que é justamente onde ele explicita aquelas ideias racistas, de eugenia e tudo mais, né? E o Rosenberg foi um dos arquitetos da solução final, né? Foi julgado em Nuremberg, executado em Nuremberg, e ele falava que ele acreditava que a sociedade, né? a vida era como uma espécie de coluna em marcha, né? Uma coluna de soldados em marcha, que pouco importava a direção e o norte para onde essa coluna estava marchando. Então é aquela ideia de verticalização extrema e organização da sociedade ao ponto de você marchar para uma direção
E o fato de se marchar para uma direção é mais importante do que o destino para onde se está caminhando, para onde se está marchando, né? E o terror de Estado, ele foi uma espécie de matança, de crime institucionado em larga escala pelo Estado, né? E aí tem aquela questão que se debate muito hoje, se a população fosse armada, se o monopólio do uso legítimo da violência, como Weber fala, não tivesse concentrado só nas mãos do Estado, se o Estado teria a capacidade de realmente fazer o que fez com as populações, né, que a gente assistiu ao longo do século XX e tudo mais, né? O homem, no seu extremo niilismo, ele chega numa hora que ele é aquela questão do Übermensch, que o Nietzsche falava, do além-homem, que é aquela condição que você já não tem mais nenhum grilhão moral, que você já não tem mais nenhuma espécie de sentimento, e você atinge um estágio superior, mas não um superior de raça superior que os nazistas falavam, até uma interpretação errada do Übermensch, que é o além-homem. O além-homem é aquele que não se fere, não se atinge mais com nenhuma coisa mundana. Ele conseguiu atingir um estágio mais elevado, né? E é um pouco aquilo que os budas tentam fazer, os monges budistas tentam fazer, né? De atingir um nirvana, atingir uma condição elevada que você não fica mais se atingindo com as coisas terrenas e mundanas. E quando se atingiu por meio de um niilismo extremo essa condição do Übermensch, ele basicamente chegou a um ponto da ausência da humanidade, de sua humanidade, como eu disse, ao ponto também de ter um sentimento de autodestruição, um sentimento suicida, né? E aí tem aquela questão da beleza, né? Se fala muito da beleza, né? Aquela questão helênica da beleza. A beleza, ela também é autodestrutiva. Quando você tem uma beleza em excesso, ela está muito ligada à autodestruição também, né? É uma coisa muito interessante isso. Ao mesmo tempo que a beleza encanta, ela tem essa questão de destruição e essa questão de ruínas. As ruínas, elas também fazem parte da beleza. Eu me lembro de uma parte do Clube da Luta, daquele filme que eu gosto muito, baseado no livro do Chuck Palahniuk, né, dirigido pelo David Fincher, no Clube da Luta, que ele está escovando os dentes depois das brigas que eles tinham, e ele quebra, um dente dele cai, né, na pia, por causa das lutas. E aí o Tyler Durden, né, fala pra ele assim, não se preocupa, porque até a Mona Lisa está caindo aos pedaços, né? Ou seja, até aquilo, as obras que nós temos de referência como beleza, como algo belo, como algo perfeito, até isso também tem a sua ruína. Uma pessoa bonita, em excesso, de rosto bonito, de corpo bonito, modelado e tudo, também tem a velhice. Ninguém foge à velhice, né? Embora a velhice tenha a sua beleza também. Mas aí já é uma outra história. A gente vive numa sociedade que preza pela beleza juvenil e rejeita qualquer coisa que nos lembra a morte ou a aproximação da morte justamente pela velhice. Mas aí já é uma outra questão cultural da sociedade, principalmente da sociedade de hoje, que só valoriza o belo e a noção de belo enquanto jovial e viril, né? Enfim, e essa beleza, ela tem essa questão da autodestruição. Até mesmo uma estátua de mármore, ela pode ser lascada, ela pode ser deteriorada com o tempo. Davi de Michelangelo com toda a sua perfeição, ele também pode chegar às ruínas. Se você quebrar a estátua, ele se torna pedaços, né? E justamente isso, a negação a Deus, a morte de Deus e a rebelião do homem contra a questão divina, ela levou o homem a um estágio de autodestruição, um estágio suicida, de um suicídio coletivo. E isso se deu justamente até pelo que o Nietzsche fala, quando Deus morre, a morte de Deus, por conta da ciência no século XIX, né? E qual que foi a consequência de quando a ciência esteve no centro de todas como eu digo, claro que continuaram pessoas religiosas, crentes e com suas fés, tudo mais. Não estou falando que isso foi aniquilado, mas as instituições, o próprio direito, as próprias leis que regem a sociedade, elas ficaram baseadas em algo imanente, em algo materialista, né? E esse materialismo em excesso, que foi a morte da questão divina, da metafísica, da questão de Deus,
foi o que resultou nos regimes do século XX e justamente na ausência de moralidade que levou à grande matança. Então, se você tem a ausência de moralidade somada a uma tecnologia da produção em série da indústria, o que resultou? A matança em série, a tecnologia sendo usada justamente por uma matança em série, e a gente já viu no que isso deu, as mortes pelo Holocausto e pelo Holodomor, que poucas pessoas falam, que é uma espécie de holocausto dos comunistas também, né? Então é muito interessante esse livro, né? Ele vai falar da Revolução Francesa também, um pouco antes disso, vai falar da questão da masmorra, né? Que a metáfora da queda da Bastilha, todos nós temos uma Bastilha dentro de nós mesmos. E quando se quebra, quando se toma a Bastilha pelos revolucionários, que simboliza a rebelião do povo contra a monarquia e depois a morte de Luís XVI, Maria Antonieta, que habitavam o Palácio de Versalhes e tudo mais, a gente pode fazer essa analogia para nós mesmos, uma rebelião contra nós mesmos. E nós, enquanto humanos, estamos sempre nos rebelando internamente, por mais que a cultura dominante e as instituições que têm a manutenção do status quo sempre tentam reprimir isso. Eu acho que a revolta é muito interessante e deve existir, né? Sempre tomando muito cuidado, pois a história já provou que na ausência de instituições, e na ausência de, quando eu digo de instituições, não só as do governo e políticas ou de Estado, mas das próprias instituições nossas, da nossa moralidade, da nossa constituição enquanto pessoa, ela pode levar à ruína. Ou a pessoa fica louca, como Nietzsche mesmo ficou louco no fim de sua vida, morreu num hospício louco, ou a sociedade pode entrar num caos, numa anarquia total e reinar o poder de um só, reinar o poder da tirania. E a tirania, ela não é só a coletiva em meio a uma revolução ou uma guerra, mas também existe a tirania de nós mesmos, que se a gente não tomar cuidado e sempre policiar, muito bem, podemos ir à ruína.